Pai do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Sejam muito bem-vindos para mais uma aula da EBD, o canal que te ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Roda a vinheta. Bem, meus irmãos, já estamos de volta para darmos mais uma aula da EBD. Aula de número 3. Neste domingo, 17 de janeiro de 2021. Aqui quem vos fala é Jailton, do Distrito 12 Restinga, Porto Alegre. E vamos passar a dar a lição de número 3, uma lição bem relevante. Esse trimestre estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Essa é a revista que estamos estudando. E no capítulo 3, ou melhor dizendo, na lição de número 3, que é o tema de hoje, vai falar o seguinte: o batismo no Espírito Santo. E o nosso textuário está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, que vai nos dizer o seguinte: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Amém? Glória a Deus. Isso era uma afirmativa de Jesus, foi uma afirmativa de Jesus antes de subir ao céu e retornar para o Pai. A nossa verdade prática vai dizer o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe vai estar lá no livro de Atos, capítulo 2, versículos do 1 ao 13. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo, Tema que divide muitas opiniões, ou que divide muitos pontos de vista, Mas para nós pentecostais, assembleanos, cremos nessa verdade, que depois que Jesus falou, lá no capítulo 1, versículo 5 de Atos dos Apóstolos, como mencionei aqui o textuário, poucos dias depois aconteceu a festa de Pentecostes, onde se reuniram 17 nações, a qual Jesus já tinha dito lá no livro de Lucas 24:49, que ficassem em Jerusalém, para que a promessa do Pai chegasse e fosse revestido de poder do alto, e para que a promessa do Pai se cumprisse, que era enviar outro. O próprio Jesus falou que enviaria outro Consolador e nós não estaríamos sós, ou não ficaríamos sós, nem ficaríamos órfãos. Lá no capítulo 16 do livro de João vai falar essa afirmativa. Então, um pouco depois da ascensão de Jesus e daquela afirmativa, aconteceu aquela festa de Pentecostes, onde cerca de 120 pessoas, apóstolos, e todo aquele pessoal estavam reunidos em uma casa, próximo lá de Jerusalém, ou melhor dizendo, próximo lá do Monte das Oliveiras, e aí estavam todos ali reunidos e, consequentemente, naquele período também estava acontecendo a festa de Pentecostes. É uma festa que reunia diversas nações para ir lá, para participar. Naquela ocasião, estavam 17 nações diferentes naquele local. E aprove Deus cumprir a promessa naquele momento. Como Jesus disse que era poucos dias depois aconteceu. Lá no capítulo 2 de Atos, que é a nossa leitura bíblica em classe, vai falar sobre esse batismo no Espírito Santo, que estava todos reunidos, unânimes, buscando unanimemente o batismo do Espírito Santo e o cumprimento da promessa. E ele aconteceu. Glória a Deus por isso. O nosso primeiro tópico vai nos falar o seguinte: o que significa batismo no Espírito Santo? Qual é esse significado? O que significado tem o batismo no Espírito Santo? Primeiro, o batismo no Espírito Santo era para revestimento de poder. Isso foi o que aconteceu lá em Pentecostes, naqueles dias, dia dos apóstolos. Eles foram revestidos de poder
para assim dar continuidade com aquela verdade do Evangelho que Jesus vinha anunciando, né? Com milagres, prodígios e maravilhas. Se os irmãos for ler posterior, no capítulo 2, depois daquele acontecimento, né? E depois do discurso de Pedro, que se converteu quase 3.000 almas, dali em diante, se os irmãos for lerem Atos dos Apóstolos, vai ter narrativa do Lucas, vai ter narrativa de Tiago, vai ter narrativa de Filipe, né? Todos os apóstolos, ou a maioria dos apóstolos vai falar em algum momento no livro dos Atos o que se seguiu após aquele acontecimento, né? Então, tudo que Jesus fez, né? E após Jesus, o Senhor deu autoridade para que fosse feito milagres, prodígios e maravilhas. E o Espírito Santo e o significado desse batismo é revestir de poder, não que a pessoa não tenha o poder, né? Quando diz revestir, a palavra revestir é vestir por cima, né? Ou vestir novamente, é um revestimento para capacitar, né? A Bíblia vai dizer que naquela ocasião e nos nossos dias, o batismo do Espírito Santo é uma capacitação para o serviço, uma capacitação para a obra. Glória a Deus por isso, amém? E aqui eu grifei extraí um texto aqui do comentarista que ele diz o seguinte, falando sobre o batismo, né? Sobre o fenômeno de Pentecostes, né? Naquele dia que houve o batismo no Espírito Santo, naquela ocasião, naquelas 125 pessoas, homens e mulheres. Isso reforça a ideia que, cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas, em outras partes do Novo Testamento, indicam a vida na plenitude do fervor do Espírito Santo, né? Isso aqui é importante deixar bem esclarecido que a Bíblia vai nos falar na ocasião do batismo do Espírito Santo e, posteriormente, muitas cartas do apóstolo Paulo vai nos falar sobre o poder ou ser cheio, né? Em outro contexto indica ter uma vida de plenitude, né? Ter uma vida plena no fervor do Espírito Santo, né? Mas nesse contexto aqui de Atos capítulo 2, aqui é falando sobre o batismo no Espírito Santo, né? Sobre o cumprimento da promessa que se cumpriu naqueles dias, né? Mas também nós podemos e devemos ser cheios do Espírito Santo num contexto de fervor, de busca, de intimidade, né? O Senhor nos dá esta liberdade. Em cada vez que nós buscarmos em intimidade, em amor, em comunhão, em separação, em santificação, certamente Ele vai nos encher, né? Certamente nós seremos fervorosos e atingiremos a outra promessa, né? Aquilo que Ele nos prometeu também, que está lá no livro do primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 14, que vai falar sobre os dons espirituais, né? O Espírito Santo também quer que nós adquirimos e sejamos cheios do seu Espírito através dos seus dons espirituais, né? Sendo eles variados, como alguns irmãos já conhecem. Amém? E aqui outro pedacinho vai nos dizer, o Espírito Santo habita em todos os crentes, em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Amém? Eu creio também nessa verdade. Não necessariamente para ter o Espírito Santo precisa ser pentecostal, né? Nós, das Assembleias de Deus, defendemos uma doutrina pentecostal, porque a Bíblia nos dá embasamento para tal, né? Mas a promessa de salvação é para toda a humanidade. Independe do rótulo de igreja, né? É independente. Se você e eu nos arrependemos de verdade, né? Nos arrependemos e confessamos, e o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e nós professamos Jesus como Salvador, o Espírito Santo automaticamente passa a habitar na minha vida e fazer em mim morada, né? O apóstolo Paulo muitas vezes ele citou, né?
Em uma delas ele adverte a igreja de Coríntios que diz: vós não sabeis que os vossos corpos não são de vós mesmos e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Né? Ele advertiu, essa advertência serve para todos nós. E isso corrobora, né? Isso vem só confirmar aquilo que o comentarista citou aqui, a qual eu falei, que o Espírito Santo habita dentro do cristão a partir do momento que ele se converte e professa Jesus como seu Salvador. Ele passa a ter o Espírito Santo, mas não ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é algo extraordinário, né? E algo que difere da salvação. São duas bênçãos, mas são duas bênçãos distintas, né? Ser cheio do Espírito é uma coisa, e ser batizado com o Espírito Santo é outra. São dois contextos diferentes, embora estejamos falando do mesmo personagem, que age em multiformas, né? Ele é um Deus que tem multiformas de agir. E uma das suas multiformas é essa, a distinção entre batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. O nosso tópico de número 2 vai nos falar um pouquinho sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Pois há um propósito, né? Quando Jesus falou daquela promessa e posteriormente aconteceu, né? Aconteceu, a promessa se cumpriu e os apóstolos e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo, né? Naquela festa onde tinha muitas pessoas, 17 nações ali representadas, né? Naquela festa, e ali se deu aquele batismo, né? E Deus aprove o Senhor ser naquela ocasião, mas não foi por acaso. Se os irmãos for olhar o contexto do acontecimento, vai ver que Deus, quando escolheu aquela data, aquele local, tinha um propósito. E qual era o propósito? Era de levar o Evangelho. Pois o batismo do Espírito Santo, entre outras coisas, o principal delas é ser revestido para falar das grandezas de Deus. Foi isso que aconteceu naquela ocasião do batismo, da descida e do batismo no Espírito Santo. Aqueles 120 saíram em meio àquela multidão e anunciaram as grandezas de Deus. Note que se a gente lermos com calma, nós veremos que eles foram batizados no Espírito Santo e receberam um poder tão tremendo que tinha 17 línguas diferentes e eles falavam em 17 línguas diferentes sobre as grandezas de Deus. Tanto é que todos os povos entendiam claramente o que se era falado naquela língua. Porque, além de ser batizado, além de falar em línguas estranhas, o Senhor, naquele momento, ele fez com que fosse interpretada, ou melhor dizendo, fosse entendida pelas pessoas que tinham sua língua mãe, como a Bíblia vai citar. Tanto é que um vai falar e vai ficar espantado e atônito, que vai dizer, como é que pode isso? Eles não são varão galileus, ou seja, alguém que veio da Galileia, e eu ouço falar na minha língua mãe, na minha língua materna, sendo que tinha gente da Arábia, tinha gente de Roma, tinha gente da Mesopotâmia, tinha gente do Egito, e mais outras nações da Persília, né? Os prosélitos, que um povo falava outra língua diferente. Então, o Evangelho naquele momento foi anunciado em 17 línguas diferentes pelo poder do Espírito Santo. Porque nenhum daqueles que estavam falando tinham estudado ou tinha conhecimento sobre aquelas línguas, né? Se nós formos pegar aqui esse livro de apoio, a qual disponibiliza juntamente com a lição, veremos que o comentarista Ezequiel Soares ele vai dizer que tinha um homem que não tinha nenhum conhecimento em francês, não falava a língua francesa e nem estudava aquela língua, né? E o Senhor, por a sua misericórdia, lhe deu um poder e uma autoridade do Espírito Santo, né? Tão grande que ele anunciou as grandezas de Deus em francês, mesmo sem ele conhecer a língua. Ou seja, é um poder inteligível, ou seja, que não vem da inteligência humana, né? Abrindo um parênteses aqui, não quero com isso dizer que nós não devemos estudar,
não devemos conhecer outras línguas. Se você tem uma chamada para missões, sim. Se o Senhor está para te enviar, né? Se o Senhor já te mostrou qual é o local, se a igreja o Senhor já confirmou através do teu líder que tu vai para tal país, é importante sim tu estudar a palavra de Deus e estudar a língua a qual tu está sendo enviado como missionário, né? Mas Deus tem os seus caminhos e Deus tem suas especialidades, né? E Deus tem seus modos especiais de tratar individualmente com cada um. Como foi no dia de Pentecoste, que anunciou as grandezas de Deus em 17 idiomas diferentes, como foi com esse missionário aqui que o comentarista citou, que não tinha conhecimento e o Senhor Deus, através do seu Espírito Santo, fez com que ele não só falasse, mas também compreendesse a língua num contexto onde ele estava inserido. Deus tem poder. O Espírito Santo também tem poder de fazer essas coisas. Mas, como eu falei, isso não nos impede de estudar e buscar conhecimento, né? Porque o dono dos conhecimentos e da sabedoria está entre nós, que é o Espírito Santo, a qual nós falamos aqui, né? Estamos falando um pouco sobre essa pessoa que é pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é Deus em consubstância igual ao Pai e ao Filho. E o propósito principal é esse, é de levar o Evangelho, levar as grandezas de Deus, levar o Evangelho de Jesus, tudo aquilo que Jesus pregou àquelas pessoas que estão necessitadas e estão precisando de ouvir e de ser libertas. O batismo no Espírito Santo é isso, é esse o propósito principal do batismo, é levar Cristo para as pessoas, com autoridade, né, com autonomia, cheio do Espírito Santo. Esse é o principal propósito e a principal finalidade, né? Como eu falei, entre outras coisas, né, esse é o propósito. E é ele que nos capacita. O nosso segundo subtópico aqui vai falar um pouquinho sobre a capacitação do Espírito, né? O Espírito Santo é ele que nos capacita, porque se fosse alguma coisa de nós mesmos, o que seríamos nós ou quem seríamos nós? Nós não seríamos nada. Nós não temos essa capacidade, nós não temos essa inteligência de conhecer aquilo que é misterioso, aquilo que não está diante dos nossos olhos. Só o Espírito Santo é que nos dá a capacidade, né? Não só do batismo, mas também do revestimento, né? Que é o batismo, da autoridade no nome de Jesus e a autoridade pelo Espírito também, para levar a salvação, levar a libertação, levar a saúde física e espiritual, né? E curar, não só a cura física, mas a cura espiritual e emocional, onde muitas pessoas aí estão sofrendo com este mal. Muitas vezes seu corpo está bem sadio, só que ele se passa a ter doenças ou ficar doente por causa da tua alma. A tua alma precisa ser curada. E quem tem a cura é o Espírito Santo. É ele que vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só ele. E é através dele, nos usando, que essas vidas serão alcançadas. Então é importante se nós estudarmos, é importante nós conhecermos, é importante nós falarmos sobre este ser maravilhoso da Trindade. Amém? E é ele que nos dá a capacidade, né? E este tema em si é uma necessidade atual e real de ser falada, pois desde aquele dia de Pentecostes até os dias de hoje é um tema atual, né? É um tema atualizado. Em pouco tempo atrás, lá no século XIX, ou melhor, no comecinho do século XX, onde houve ali o avivamento da Rua Azusa, né? Muito conhecido no meio evangélico lá nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, né? Lá nos Estados Unidos, onde se deu uma tão grande, tão maravilhosa, ou tão maravilhoso poder do Espírito Santo, que aquilo ali ficou marcado. E os missionários que vieram para nosso país participaram daquela situação, daquele grande poder, né? E Deus pode fazer isso hoje, né? Deus pode fazer isso hoje. Nos últimos dias, a promessa de Joel pode ser cumprida novamente, que o Espírito vai ser derramado, né? Pode ser derramado.
coisas maravilhosas, prodígios e maravilhas podem ser feitos sim. Que é uma necessidade real e atual, ainda mais no contexto que nós vivemos atualmente em pandemia, né? Que está cada vez dificultando, cada vez o cerco apertando, cada vez os últimos dias se aproximando, né? Que lá, fala lá em Joel, que nos últimos dias, nós já estamos vivendo esses últimos dias, né? Isso e algumas outras coisas ainda irão acontecer, até que Jesus volte, né? Nada mais é que o cumprimento da palavra do Senhor, devemos estar atentos. E temos o nosso Espírito Santo ao nosso lado e em nós para nos esclarecer, nos instruir e nos encher para levar este Evangelho, né? Amém? E aqui eu vou ler um trechinho que diz o seguinte, ó: todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. A promessa do batismo no Espírito Santo é para todo mundo. Aceitou Jesus, tu já automaticamente passa a fazer parte da família, passa a ter parte com esse batismo no Espírito Santo. Mas o batismo no Espírito Santo é algo muito pessoal, né? Deus age de diversas formas, individualmente em cada pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que assim que se converte, por misericórdia, é batizado no Espírito Santo. Outros que, quando vai descer as águas, que é batizado nas águas, que é um batismo diferente, não é o batismo no Espírito Santo, né? Ele, a partir do momento quando desce e sobe, já é batizado no Espírito Santo. Muitos, às vezes, acontece meio que simultâneo, né? Então Deus tem os seus caminhos. Outros passam a vida toda, o comentarista aqui também diz que teve uma pessoa que passou por 20 anos, ou mais de 20 anos, e não conseguiu ser batizado. Então é algo muito pessoal. Agora, uma coisa que é padrão para todos os cristãos, para receber o batismo no Espírito Santo, é ter perseverança. É perseverar e pedir: Senhor, cumpre a tua promessa em mim. E o Senhor cumpre. Mas não devemos desfalecer. Devemos buscar de contínuo, continuamente, essa bênção, esse revestimento, né? Mas com isso eu não quero dizer que você esteja impedido de fazer a obra, tá? Não te impede de fazer a obra e de anunciar o ID do Senhor, porque esse ID é lá logo quando ele ressuscitou. Lá no finalzinho do livro de Mateus, e outro livro vai falar: ide por todo mundo, né? É mais um revestimento do Espírito Santo, pois ele tem algo mais especial para fazer em alguns locais, em algumas comunidades, com algumas pessoas, mas não há impedimento de nós anunciarmos o ID do Senhor, né? E você que ainda não é batizado, busque, clame, seja perseverante e diga: Senhor, cumpre a tua promessa em mim. Glória a Deus. O nosso terceiro tópico vai falar sobre o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo, né? E esse recebimento e essa evidência do batismo, quando tu é batizado, a primeira evidência que há é o falar em línguas. Essa é a primeira, né? Falar em outras línguas, né? E aí se tem alguém que consegue interpretar esse teu falar em línguas, você tem esse dom de interpretar, aí sim a igreja é edificada no falar em línguas, porque um fala e outro vai interpretar aquilo que está sendo falado. Senão, essa edificação passa a ser para você próprio e a sua conversa direta com Deus, pois só Ele entenderá tal língua que está sendo falada, está sendo glorificado o seu nome. Mas a evidência principal no batismo do Espírito Santo é em falar em outras línguas, né? Isso tem que ficar muito bem claro. Isso tem que ficar muito esclarecido, essa evidência, amém? E aqui vai dizer o seguinte, ó: as outras línguas, ou a glossolalia, que quer dizer falar em outras línguas, né, são ininteligíveis e evidência externa física inicialmente o batismo no Espírito Santo, né? São evidência física inicial.
E é uma língua ininteligível. O que significa essa palavra? É tão difícil até de falar. É que não vem de inteligência própria. É que não vem de inteligência humana. O falar em línguas, o batismo do Espírito Santo, não depende de nós para ser batizado, né? E depende na questão da busca. Mas não é algo que eu próprio, não é um mérito meu, né? E sim o cumprimento da promessa. E essa promessa veio do próprio Jesus, né? Veio do próprio Jesus, que o Pai lhe outorgou que falasse que aconteceria. E o próprio Jesus também disse que a gente não ia ficar órfão e teria um Consolador que estaria conosco para nos auxiliar, para nos ajudar e para nos conduzir ao Pai. Então, não é algo da nossa inteligência nem da nossa capacidade. É algo sobrenatural e espiritual. Mas a evidência inicial é o falar em línguas. É aí que comprova que tu foi batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus. E aqui vai ter a função das línguas e também vai ter a atualidade das línguas, né? E aqui vai dizer, ó, a função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associada à oração pessoal, né? Ou seja, este dom, essa função das línguas é evidenciada no batismo no Espírito Santo, mas a função dessas línguas e o batismo é algo muito pessoal. Tu tem que buscar, tu tem que pedir, tu tem que clamar para poder essa promessa se cumprir na tua vida. Este dom, né, que é o dom de variedade de línguas e o dom de interpretar a língua, é algo muito pessoal. Tu tem que pedir ao Pai, pedir ao próprio Espírito Santo, pedir a Jesus, ou seja, pedir a Trindade para que Ele te conceda tal dom. E o Senhor Deus quer distribuir entre todos nós cristãos para melhorar a sua obra, né? E melhorar a nossa vida espiritual também. Mas cabe a cada um de nós. Então, por isso que ele fez um comentário aqui. É algo muito pessoal, né? Tanto é que uns têm mais de um dom, né? Mais de um dom de profecia, né? Dom de sabedoria, dom de própria interpretação de língua. E o Senhor dá a quem Ele quer e como quer. Mas nós devemos sim buscar, nós devemos sim clamar para que essa promessa desse dom cumpra em nós, que nós adquiramos esse dom, essa função desses dons para o reino de Deus, né? Tudo isso, tudo que o Espírito Santo dá, tudo que o Espírito Santo libera para nós é para a glória de Deus, é para a glória do seu Filho Jesus, né? É para nós continuarmos a falar, a anunciar, né, a salvação a todas as pessoas e para a edificação nossa também, para a nossa vida espiritual também, amém? Glória a Deus por isso. E as línguas são atuais, né? Porque a promessa do batismo no Espírito Santo é para qualquer época, não foi só lá em dia do Pentecostes, lá foi o início, né? Mas essa promessa, ela é bem atual. Tanto eu quanto você, se não formos batizados no Espírito Santo ainda, essa promessa é para ti. O falar em línguas, a evidência inicial é para ti também. Amém? Glória a Deus. E esse batismo, ele é algo tão especial que eu estava aqui de cabeça baixa lendo, e vou ler aqui para os irmãos que eu estava vendo aqui, ó. De modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Isso é uma verdade. Ninguém pode falar línguas estranhas ou línguas celestiais se não for batizado. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestos no dia de Pentecoste, com a descida do Espírito Santo, somente o falar em outras línguas veio para ficar. Ele se repete em Atos 10, 44 ao 47 e depois 19, 6. Mas os outros 2, um som como de um vento e língua repartida como de fogo, só aconteceu naquela ocasião. Isso aqui não é verdade. Não vi acontecer em nenhum outro momento, né? Só na descida do Espírito Santo naquela ocasião do Pentecostes. O vento veemente que se foi ouvido.
e a língua é repartida como de fogo, que foi vista, só aconteceu naquela ocasião. Mas o falar em línguas, essa permanece até os dias atuais. Glória a Deus. Dizendo assim, eu concluo e agradeço a você por ter ficado até o final conosco, né? Peço que Deus abençoe a você e a sua família, né? E se o Senhor Jesus não voltar até lá, no próximo domingo teremos mais uma aula abençoada para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, EBD Restinga, se inscreva aí no nosso canal, né? Dê o seu like, né? Dê o seu gostei, porque quando você dá seu like, o YouTube ele entende que é relevante aquele conteúdo e o sugere para mais e mais pessoas. Também é uma forma de nós levarmos o Evangelho do Senhor, né? E muitas outras pessoas precisam conhecer sobre Cristo e sobre a salvação outorgada para todos, né? Então te inscreve aí, dá o teu like, assina o sininho depois que tu se inscrever, para que quando tiver novo conteúdo aqui no canal EBD Restinga, você ser o primeiro a ser informado. E também compartilha, que também é uma outra forma de levar o Evangelho do Senhor a tantas quantas outras pessoas que necessitam, estão precisando de ouvir falar desse Jesus Salvador, né? E tantas outros que não têm condições de se deslocar para a igreja, ou por conta de saúde, ou por estar internado, ou por estarem numa região onde não tem uma igreja próxima, ou por estar num país onde tem muitas restrições quanto ao Evangelho. Essa é uma ferramenta, esse é um caminho de nós levarmos o Evangelho a essas pessoas. Então compartilha aí, conto com a tua ajuda com o teu compartilhamento, amém? Deus abençoe, uma ótima semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.